Fala pessoal, beleza? O vídeo de hoje é um corte social, máquina na lateral e tesoura no topo. Um corte clássico padrão para o dia a dia. Dicas bem legais nesse vídeo de pente corrido, como conectar topo e lateral, como finalizar um cabelo padrão para o dia a dia. Então fica aí nesse vídeo aí, que tenho certeza que você vai gostar do conteúdo, beleza? Começando o nosso corte, passando nossa máquina 4, né, fazendo um movimento normal ali de decolagem. A gente não precisa fazer um movimento em C, porque a gente já tem ali uma máquina bem alta, então somente um movimento de decolagem ali, bem padrão mesmo, beleza? Eu sempre utilizo ali o pentezinho, estou tendo o auxílio do pente, para a gente poder ter ali um resultado melhor com essa máquina, ou seja, conseguir tirar o máximo que a gente consegue. Show? Logo após, eu venho com minha máquina 3 e eu venho tirando ali, fazendo mais uma limpeza um pouco mais abaixo, né? Dessa forma, o que a gente está fazendo ali? Um degradê de cima para baixo, para morrer ali na máquina 2. A gente não quer ali trabalhar com um degradê aquele claro, né? Um degradê bem claro. É uma gradação que a gente vai fazendo e vai deixando ali na menor máquina mais clássica para a gente ter no dia a dia ali um corte que o cliente vai gostar. Show? No caso do nosso cliente, ele gosta de conteúdo, gosta de cortes, na verdade, né? De cortes mais padrões, ou seja, corte mais clássico. E é muito comum, gente, na barbearia, corte como esse. Então, olha só, passei a máquina 4, vim com a máquina 3, agora estou vindo com a máquina 2 e vem trazendo esse degradê de cima para baixo aí, bem legal. No pezinho ali, ele tem um rodemoinho, então, ou seja, esse tipo de pezinho é bem chatinho de fazer e não fica 100% visualmente, né, quando você olha assim. Mas você precisa o quê? Usar a máquina de acordo com o crescimento deste fio. Ou seja, às vezes o crescimento do fio está indo para um lado e você está passando a favor. Então a favor não vai conseguir cortar. Então você tem que vir contra, vira a máquina para um lado, para o outro e que vai funcionar. Show? Feito isso, eu venho agora com o meu pente 1 alto, trabalhando, gente. Agora eu vou trabalhar só os detalhezinhos do acabamento. O que está predominando nesse corte de cabelo aí, na parte de baixo, é a máquina 2, ou seja, eu fiz um cabelo com a máquina 2, mas eu venho agora trabalhando ali, olha só, tem dois lados claros e a parte mais escura do meio. Então eu venho ali com a minha máquina, venho clareando esse meio aí com a máquina 1 alta e um baixo ali, trabalhando somente esse ponto. Então o que vai acontecer? A gente vai ter uma uniformidade maior naquele pezinho, um acabamento melhor, consequentemente, cliente satisfeito, show! Se você está gostando desse conteúdo, conteúdos como esse, postamos aqui toda quinta-feira, todo domingo, toda terça-feira. Então, se inscreve no canal aí, ajuda a crescer. O canal está crescendo muito, estão quase batendo 50k aí. Então, ajuda a crescer esse canal, beleza? Show, conto com a sua ajuda. E se você também quer me seguir, né, para ter mais e mais conteúdo, mais dicas, no Instagram nós estamos lá, Adailton Brito Barbeiro. Vou deixar o Instagram na descrição e também fixado no comentário para você aí quiser seguir, fique à vontade. Mas é só pesquisar lá, Adailton Brito Barbeiro. Estou postando conteúdo lá todo dia. Show? Feito isso, agora a gente vem com a maquininha de acabamento, dando aquela limpezinha bem padrão, marcando o pezinho. Essa maquininha é muito legal para isso, porque você vai ter ali um pezinho marcado. Só que em volta da orelha, nem sempre fica certinho com a máquina. Então eu venho ali com o meu pentezinho, trabalhando pontualmente esses detalhezinhos ali, a tesoura nessa parte atrás da orelha ali. Show? Do mesma coisa de um lado, fiz do outro, da mesma forma, porque a máquina de acabamento não consegue fazer esses detalhezinhos. Show? Agora é a hora de cortar, né, fazer raspar o pezinho, né, com a navalha, né? Como você já tem esse auxílio da máquina de acabamento, isso facilita muito, né, você fazer essa raspagem, porque ali é só realmente fazer uma limpeza desse pezinho. Então, usar a máquina de acabamento, gente, é muito importante hoje em dia na barbearia. A gente, no tempos antigos, a gente não tinha esse auxílio da máquina de acabamento.
Então era tudo ali no bico da tesoura mesmo, marcava ali com a pontinha da tesoura para depois vir raspando. Mas hoje em dia, com essa facilidade, isso deu outro gás na profissão aí, beleza? Então é bem melhor. Então aproveita aí que a gente tem essa máquina de acabamento, faça a marcaçãozinha do pezinho certinho para você ter ali um resultado de um acabamento bem legal. Show? Se você tiver dúvida, comenta aí, faz a sua pergunta. Estou sempre respondendo aqui, gente, as suas perguntas, esclarecendo, né? Tem o pessoal que deixa aí o elogio, deixa o comentário, deixa uma palavra de conforto, pede um conselho. Estamos aí pronto para te dar, né, toda a assistência possível. Claro que dentro das nossas condições, enquanto a gente não tem condições melhores, beleza? Show? Feito isso, agora nós estamos, né, fazendo um pente corrido nas laterais para conectar topo e lateral. Olha só, pente corrido, muito importante, gente. Um cabelo como esse, você fazer o pente corrido antes de secar, antes de molhar, etc. Tal, é muito importante. Por quê? Vou te explicar o porquê nesse cabelo específico. Esse é o cabelo ralo, cabelo fino. E se você molha um cabelo desse, já fica bem mais difícil você fazer o pente corrido, visualizar onde tem um degrau. Então, de repente, o cliente sai da barbearia e você acha que ele está, né, hiper satisfeito, você acha que o cabelo ficou 100%, mas como você fez a maior parte dele com o cabelo molhado, nesse caso ali do pente corrido, o que vai acontecer? Vai ficar marcas para trás e você não vai perceber. Só que no dia seguinte, nos dias seguintes, o cliente vai perceber aquele degrau e aí você vai perder o seu cliente. Então, pega essa visão aí. Show? Pente corrido para tirar a marcação na máquina é uma forma muito simples. Elevação sempre, olha só, elevação. Você vai elevar abrindo e fechando a tesoura, olha só. Esse é um movimento, gente, um movimento bem tranquilo, bem suave, para você ter ali um resultado bacana. Show? Agora quer ter uma conexão perfeita mesmo, 100% encaixada? Feito o pente corrido, você vem com a tesourinha dentada, texturizando essa região toda, né? Você vai trabalhar basicamente nas pontinhas e naqueles pesos maiores, aqueles pesos mais grossos. E ali você vai texturizando toda essa região. Show? Dessa forma, gente, você vai ter ali uma conexão bem encaixada, bem espalhada, porque a tesourinha dentada vem fazendo esse trabalho. Não aconselho você trabalhar só na dentada, por quê? Porque vai ficar ali uns pelos crescendo maior que o outro e não vai ficar legal depois de uns dias. Então, eu te aconselho a fazer dessa forma aí, pente corrido primeiro, depois tesourinha dentada no modelo pente corrido. Show? Agora vamos cortar o topo, a gente começa como? A gente começa molhando esse cabelo, né, deixando ele bem macio e a gente passa ali um cremezinho de pentear para ficar bem legal, fazendo uma massagenzinha no couro cabeludo ali para deixar bem amolecida essa região, né, ou seja, e aí o cabelo fica bem alinhado, né, ele fica bem legal para você trabalhar na hora que você vai fazer o corte. Este cabelo, especificamente, eu vou mostrar para vocês que é possível você trabalhar no mecha-mecha tradicional. Olha só, basicamente, você vai seguir a mecha anterior. Então, olha só, dobrei, achei a mecha e cortei. Eu não criei uma linha guia. Só que eu sou um pouco crítico desse mecha-mecha tradicional, apesar de ter trabalhado anos e anos trabalhando no mecha-mecha tradicional. Por que eu sou um pouco crítico? Porque em alguns tipos de cabelo você vai acontecer erros, como por exemplo, você pode cometer, por exemplo, o erro de fazer o corte todo de acordo com a cabeça do cliente, ou seja, de não dar aquela graduação legal, não dar aquele ângulo bacana no corte. Então, eu aconselho você fazer o corte
com uma linha guia, muito rápido, muito prático, funciona super bem. Mas também o mecha-mecha, principalmente o cabelo de lado como esse, padrão, que não tem negócio de tupete, não tem nada disso, vai funcionar super bem se você pegar mecha em cima de mecha, ou seja, não trabalhar uma mecha muito espaçada da outra, beleza? Estou trabalhando ali de um jeito bem tradicional, a gente está trabalhando ali de um jeito, inclusive até com o ombro um pouco levantado, mas a gente quer trazer técnicas, gente, para vocês aqui, que pode te agregar no seu dia a dia aí. Então, nem sempre é possível você ter a melhor posição para cortar, nem a melhor ergonomia. Então, é bem legal você saber que é possível sim cortar um, dois cabelos numa posição um pouco desagradável. Porém, um dia todo de trabalho, isso pode sim ter consequências maiores. Mas, quantos cortes de cabelo todo na tesoura você corta, né? Quantas pessoas que você vai trabalhar, por exemplo, você vai trabalhar o dia todo numa posição errada? Não. Muitas vezes é um, dois, três, quatro durante o dia. Então, isso não te traz tanto malefício. Porém, eu te aconselho sim, trabalhar na postura de trabalho correta, né? Trabalhando sempre para você ter um melhor rendimento, porque é muito importante isso também. Ou seja, não adianta também uma coisa sem outra, mas você achando a postura correta e achando o e tendo uma maior produção, top, filé, luxo. Aí sim você vai focar. Beleza? Então olha só, fiz de um lado, fiz do outro, agora estou conectando, tirando ali um pesozinho naquela lateral e você pode observar que já está bem encaixado. Agora eu venho ali só conferindo no pente corrido, só dando aquela última conferência no pente corrido, fazendo os últimos detalhes. Então, bem legal pegar essa visão para você ter realmente um resultado bem bacana. Então, olha só, fiz o pente corrido, cortei o topo e agora o que eu estou fazendo? Estou dando uma nova conferida para ter certeza que o resultado está bem legal. Show? Feito isso, é hora de secar esse cabelo, né? A gente quer secar esse cabelo para dar uma finalização padrãozinha ali para o dia a dia, mas uma finalização que vai valorizar o meu corte, um simples corte, mas é um corte de cabelo que agrega a sua barbearia, que traz cliente para a sua barbearia. Então esse é o objetivo, gente, desse canal, né? Estou montando um curso, por exemplo, um curso online, e o objetivo é sempre trazer técnicas do dia a dia que funciona, que dá bons resultados, que vai te dar orgulho de olhar o resultado e falar, cara, que corte bem cortado, que cabelo bem feito, né? E aí sim você pode evoluir, buscar, né, novas formas de corte, novas técnicas que existe hoje, né, atualizando o tempo todo, que é bem legal você sempre atualizar. Mas ter uma boa produtividade, ter uma boa eficiência é o que vai fazer você iniciar na área da barbearia e ter o seu ganha-pão, né? Ter o seu carro, ter a sua casa, ganhar entre 5 e 10 mil reais por mês, trabalhando de forma ali padrão, tradicional, entendeu? Bem legal. Show? E aí sim, depois você vai se tornando uma referência na sua cidade, depois você se torna uma referência nacional e etc. Tal. Mas isso vai depender o quê? De trabalho, empenho. Na área da barbearia, dentro da barbearia, o que você precisa para você vencer são técnicas como essa. Eu te afirmo com toda certeza. Quando você sai da barbearia, aí sim é pedido que você faça algo um pouco a mais. Só que eu estou mostrando para vocês que eu faço dessa forma. Eu tenho trazido o conteúdo desse jeito. Meu Instagram está crescendo, meu YouTube está crescendo. Por quê? Porque eu trago a realidade da barbearia para vocês aí no canal. Show? Então espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? Cortezinho bem encaixado, bem certinho, padrão para o dia a dia. Nada faraônico, mas padrão, um conteúdo que saiu do meu coração para você ganhar o teu pão, meu irmão, para você vencer. Então,
Deus te abençoe aí, que Deus possa te abençoar muito a sua família, a sua barbearia, que você possa realizar todos os seus sonhos aí. Show? Sem mais melancolia, finalizando ali, gente, pode observar que eu estou ali trabalhando os detalhezinhos. Esses detalhes, gente, é muito importante. Por quê? É quando você mostra para o cliente, tá? Você mostra para o cliente o capricho, você mostra para o cliente que você está se importando com o resultado finalizado. Então, você mostra para ele que você é caprichoso, que você é detalhista. Isso é legal, gente. Isso traz um resultado muito bacana mesmo para você, né, na área da barbearia. Você vai ter uma agenda lotada, beleza? Então, ali, dos últimos detalhes, dando os últimos retoques, para a gente ter certeza. Eu não libero o cliente, gente. Se eu ver ponta, se eu ver alguns ressaltos, eu sempre estou tirando ali. E com técnica simples, gente, você consegue fazer isso em tempo muito curto mesmo. 30 minutos dá e sobra, principalmente um corte mais padrão como esse, um corte mais normal mesmo ali para o dia a dia. Show? Olha só. As pessoas sempre perguntam assim, como você finaliza o seu cabelo? É desse jeito, gente, com carinho. Sem muito trololô, é só com carinho ali, ajeitando direitinho. Beleza? É isso aí, finalizamos o corte. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Se você gostou, deixa aqui o likezão, deixa o comentário, né? Que a gente está sempre postando conteúdo aqui, beleza? E me segue no Instagram lá. Tamo junto, te espero lá. Valeu!